Oi, gente, tudo bom? Tem bastante tempo, literalmente anos. Eu sei que eu não sento aqui na frente da câmera pra falar com vocês. E eu nem sei se vocês gostam desse tipo de vídeo ainda, mas pro assunto de hoje meio que não tinha alternativa, tá? Se eu não sentar e começar a falar, não tem muito o que mostrar. Quem me acompanha há mais tempo já deve ter percebido que eu gosto de cozinhar. Então, assim, nessa logística de ter uma família grande, cozinhar todos os dias a maior parte das refeições não me incomoda muito, tá? Eu meio que já aceitei, assim, tem bastante tempo, que eu preciso unir o necessário ao agradável, no caso, e realmente fazer as refeições no dia, porque eu não tenho condição aqui de, por exemplo, fazer igual várias pessoas que cozinham uma vez por semana, armazenam no congelador e vão consumindo ao longo da semana. Eu não tenho espaço para isso, tá? Então, realmente, pela quantidade de comida que eu tenho que fazer, eu consigo fazer algumas organizações, algumas preparações antecipadas, coisas que eu já mostrei para vocês também, mas posso falar mais sobre isso. Mas as refeições eu meio que tenho que fazer no dia, tá? Não dá pra deixar guardado. E eu já mostrei aqui também várias vezes a maneira como eu consigo meio que deixar isso mais fluido, que é fazer o menu da semana. Eu tenho vários vídeos sobre isso, vou deixar todos na descrição do vídeo aqui embaixo. E assim, recapitulando, o que acontece? Eu dou uma olhada na despensa e na geladeira pra ver o que a gente tem, que tá sobrando, que precisa ser utilizado, lógico, pra não deixar a comida estragar. E aí eu entro no site do mercado, porque eu tenho a facilidade que tem vários anos que eu compro online, né? Eu compro no site do mercado, que é um mercado de verdade, então se eu quiser, eu também vou ao mercado. Mas nesse site eu consigo ver, assim, tudo que tem disponível, porque não é sempre a mesma coisa. E também as promoções. Então, baseados nas promoções, no que tem disponível e nas coisas que eu já tenho em casa, eu monto um menu. Aí eu vou procurar inspiração no Instagram, eu repito várias coisas que obviamente eu já faço, Pinterest, procuro inspiração e monto um cardápio da semana. Ou seja, eu meio que cozinho todos os dias, tem algumas coisas que eu adianto no começo da semana, como quando chegam as compras, né? Mas assim, pelo menos eu não tenho aquele cansaço mental, porque particularmente pra mim isso é uma coisa que gera estresse. Que é ter que acordar pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer hoje? São várias criancinhas, dependendo de mim, né? Uma família inteira. Então é uma coisa que eu sei que me gera estresse. Tendo já pré-definido o que eu vou cozinhar, e se precisar descongelar alguma coisa, ou fazer alguma coisa com mais antecedência, eu já sei o que é. Então pra mim, não existe esse cansaço mental, porque o cansaço é mais mental do que físico nesse caso pra mim. Então, é uma coisa que me facilita. Mas isso em condições normais. O que acontece? Eu estou no final da gestação, né, nos últimos meses, e assim, minha energia tá lá embaixo. Eu tô usando a pouca energia que eu tenho pra adiantar várias outras coisas, não só em relação à alimentação aqui em casa, mas de toda a logística de criança, escola, lá, enquanto eu não estaria aqui, ou estarei com um bebê novinho. Então, assim, algumas semanas eu passei sem fazer esse negócio do cardápio da semana e realmente virou uma bola de neve. Aí eu resolvi dar uma reorganizada em tudo isso e tentar um método novo. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi imitar basicamente o mesmo sistema da escola das crianças, porque eles almoçam lá. Então eles têm um sistema de cardápio que deve ser assim, parando para pensar o mesmo de várias escolas ou de todas que servem comida. Eles têm 2 cardápios anuais, um de verão e um de inverno, e aí nesses cardápios variam os ingredientes, né, que estão disponíveis nessas épocas. E eles têm 4 semanas de cardápio. No caso, 4 semanas com 5 refeições cada semana, porque são 5 almoços, né, de segunda a sexta. Então, cada semana tem 5 refeições, 5 almoços, né? Elas não se repetem, no caso, as 20 refeições do cardápio completo são completamente diferentes. Então, começam as aulas semana 1, depois semana 2, 3 e 4. Quando acaba a semana 4, recomeça tudo. Então, semana 1, 2, 3 e 4 é basicamente o mesmo cardápio que fica se repetindo meio que a cada mês. E se criança não reclama, adulto também não vai reclamar. Então eu pensei, vou tentar fazer isso aqui em casa. Eu resolvi me desafiar, simplesmente porque eu tava na fase da organização ainda, mas eu acho que tá funcionando direito. A fazer realmente uma refeição diferente da outra. Tem certas coisas que são só variações da mesma coisa, com outros sabores, ou os mesmos ingredientes de outra forma. Só que aqui em casa não é só jantar ou só almoço que eu sirvo, né? Dependendo do dia eu sirvo as duas coisas e para uma quantidade diferente de pessoas. Porque como eu falei, normalmente as crianças almoçam na escola e tem alguns dias que Bernardo e Tomás voltam para casa para comer e voltar, ou então levam comida, enfim. Conto com eles. Aí como é que tá funcionando aqui? Como é que eu resolvi fazer? Eu tenho que contar, né, para começar quantas refeições eu preciso para cada semana do cardápio, para depois poder totalizar e começar a pensar nas ideias, nas inspirações de refeições. Então aqui em casa é o seguinte, todo mundo janta aqui em casa todos os dias, então são 7 jantares por semana. Só que dos 7, eu cozinho só 6, porque o jantar de domingo é uma coisa assim, super prática, mais divertidinha pro fim de semana, sei lá, cachorro quente, ou então o Bernardo e Tomás são numa fase, tem alguns anos já, mas assim, eu demorei para começar a deixar. Deles mesmos querendo cozinhar, então eles inventam alguma coisa no dia, a gente vai no mercado, resolve, e eles cozinham enquanto eu fico olhando, sabe? Aí já resolve vários problemas de uma vez só. Eles se divertem, porque é uma coisa que eles querem fazer, eles aprendem, né? Porque habilidades de vida todo mundo precisa saber cozinhar ao mínimo. Eu descanso, porque eu fico só olhando, e a gente come. Além disso, normalmente a gente almoça aqui no fim de semana, tá? Então são 2 almoços por fim de semana, sábado e domingo, e são refeições
que eu não me importo de serem aquelas que são mais demoradinhas, ou que tem mais passos, ou mais pratos dentro de uma refeição, porque eu faço com calma, tá? Ninguém tem que ir a lugar nenhum. Como eu falei, eu gosto de cozinhar, então tô considerando isso, não tem pressa. E no almoço durante a semana é o seguinte, as crianças almoçam na escola, tirando alguns, que são 3 dias, que Bernardo e Tomás almoçam a comida aqui de casa, seja levando, seja voltando pra comer, tá? Então são 3 almoços por semana que eu planejo também. Porque os outros, como eu falei, eu cozinho em quantidade, tem vezes que as crianças, a gente come toda a refeição, toda a comida e realmente não sobra. Eu não gosto muito de guardar comida, tá? Porque normalmente eu tenho que ficar preenchendo buracos. Então, assim, eu gosto ou quando a comida acaba, ou quando sobra uma quantidade suficiente, por exemplo, para eu almoçar no dia seguinte. Então, assim, resumindo tudo que eu expliquei agora, eu preciso de 3 refeições, que são 3 almoços para durante a semana, simples, né? Ou alguma coisa rápida de fazer, porque realmente tem horários. 2 almoços mais demoradinhos, mas assim, mais complexos pro fim de semana. E 6 jantares, que normalmente são coisas mais práticas também, ou pelo menos coisas que eu posso já deixar meio que pré-prontas, porque a gente meio que tem horário também, né? Tem toda a rotina da noite, as crianças tendo que dormir, não pode dormir muito tarde, porque eles acordam muito cedo. Então não são coisas assim super. Final de semana que costuma ser mais liberado, assim, em termos de tempo que eu tenho pra gastar cozinhando, entendeu? E aí, começando todo esse processo, o que eu fiz? Eu abri o Trello, que é um site, né, uma ferramenta visual, vocês não precisam fazer isso lá. Mas eu vou falar aqui só pra explicar mais ou menos, eu acho que fica legal pra vocês entenderem o meu raciocínio. Então, vou botar aqui do lado e explicar pra vocês. No Trello, vocês podem abrir quadros, tá? E eu uso a versão grátis. Vocês abrem quadros temáticos. Dentro desses quadros, vocês conseguem abrir listas. Então, são umas listas que vocês conseguem encher de cartões. E aí, esses cartões que vocês colocam em cada lista, vocês podem ir passando de uma lista para outra dentro desse quadro. Então, o que eu fiz? Abri um quadro, rotação de cardápio, alguma coisa assim, e fiz uma lista. Primeira lista, ideia de refeições. Então, como eu disse para vocês, eu preciso de 3 almoços, que são em menor quantidade, tá? Do que jantar e tal, e mais rapidinhos, para durante a semana. Preciso de 6 jantares e preciso de 2 almoços de fim de semana. Então, no total, são 11 refeições. Como eu queria fazer uma meio que diferente da outra, e para 4 semanas eu precisava de 44 ideias de refeições, tá? Não é nada muito absurdo. Tem umas que são mais divertidas que as outras, normal, né? No mês vai variando o que a gente quer comer. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir realmente uma lista com ideias de refeições e fui ali, gente. Aí vocês procuram na cabeça de vocês o que vocês gostam de fazer em casa, o que vocês estão a fim de comer, né? Tem que considerar que em algum momento você vai ter vontade de comer alguma coisa diferente. Inspiração no Pinterest, inspiração no Instagram, alguma receita legal que apareceu no YouTube. Dei uma perguntada para as crianças, tinha coisas que eles já tinham pedido para eu fazer tem muito tempo, então eu tentei achar na minha cabeça lembranças disso para incluir tudo isso. E pergunta pra mãe, avó, Ana Maria Braga, chat GPT, tanto faz. Demorou um pouquinho para eu ter ideia dessas 44 refeições, mas ali pensei. E depois que eu fiz essa lista, e se eu não conseguisse chegar nesse número, eu simplesmente repetir, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tem problema nenhum. Eu fiz uma lista de refeições pro fim de semana. Então, eu tentei achar 8 refeições nessas minhas 44, porque são 2 por semana, 8, né, para 4 semanas. Refeições que seriam almoço de sábado e domingo. Tirei dessas 44 ideias de refeições, 8 que seriam um pouquinho mais complexas. Depois dessas 44, menos as 8, eu fiz uma outra lista, que seria a lista de almoços da semana. Como eu falei, eu preciso de 3 almoços para cada semana, que seriam tanto em menor quantidade, quanto considerando que seriam só para pessoas um pouco mais velhas. Eu tenho 2 adolescentes, eles não são adultos, mas também não são as crianças menores, porque o José tem 4, o Bento tem 7. Coincidentemente, quando o Bento começou a escola, quando ele tinha 4 anos, 3 anos atrás, e quando o José começou agora, meses atrás, eles ficaram extremamente seletivos. Eu não sei se é a fase, se foi porque eles começaram a comer na escola e veem que os amiguinhos falam não e eles falam também. Então, assim, para essas refeições de almoço durante a semana que eles não estarão aqui, eu escolhi coisas ou que eles já comem na escola na hora do almoço, então não precisa ficar repetindo, ou coisas que não é exatamente pro paladar deles. Eu, pessoalmente, faço aqui em casa comida e sempre insisto para eles provarem. Eles não precisam comer tudo, mas assim, é bom provar, tá? Mas eu tenho que admitir que chega uma hora que tem gente que não gosta de certas coisas e tá tudo bem, não é muito pro paladar deles. Então, por exemplo, tem um frango que eu faço que é com iogurte e uns temperos meio indianos. E tá tudo assim, as crianças já provaram algumas vezes e tal, só que o Bento, por exemplo, ele não gosta muito, nem o José. Tem um gosto bem específico. Então, essa receita que tinha nas minhas 44, eu peguei e botei pra hora do almoço durante a semana. Então, peguei 12 receitas para essa lista de almoços da semana. E essas receitas que sobraram na primeira lista, que era das ideias, assim, né, globais, assim, as ideias totais,
Eu abri em outro site, que é o Canva, né, que é mais de design, assim, porque eu queria fazer o template bonitinho para botar as refeições das 4 semanas, imprimir e botar na geladeira. Já tinha a lista do que a gente ia comer no fim de semana em termos de almoço, a lista do que eu ia fazer durante a semana em termos de almoço também, e aí me sobram os jantares, né, que seriam 6 por semana, 24 então. E aí eu peguei as receitas mais divertidas, e isso eu já fiz direto separando no Canva mesmo, tá, pra meio que encaixar no dia. Por exemplo, teve um dia que eu queria fazer tipo uma receita de McChicken caseiro, que eu vi em algum lugar no Instagram, e já botei ali pra botar no sábado, pra fazer no sábado, entendeu? Que a gente come com mais calma e tal, eles podem me ajudar a fazer. É uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho. E o jantar do fim de semana eu também faço com um pouco mais de calma, apesar de ser de noite, eu não quero gastar tanto tempo. Eu faço com um pouco mais de calma do que o jantar da semana. Eu botei umas receitas muito aleatórias. Se vocês forem ver a lista, é o seguinte. Aqui embaixo, no box de informações do vídeo, eu sempre deixo o link das minhas redes sociais. E uma coisa que eu uso, não sei se vocês usam ainda também, é o Pinterest. Então eu fiz 4 quadros no meu Pinterest para botar as receitas de cada semana. Eu botei semana 1, 2, 3 e 4. Não prometo que são as exatas receitas que eu vou usar, tá? Porque ali eu tentei botar para vocês verem só as inspirações das receitas. E eu vou botar minha lista no meu cardápio para vocês verem. Mas tem muita receita, assim, que é americana, receita inglesa, porque eu realmente atirei para todos os lados para procurar essas ideias. E a gente viaja, às vezes as crianças querem provar alguma coisa que a gente viu na internet. Então, assim, eu fui para todos os lados. Eu incluí um monte de coisa diferente. Se daqui a 2 ou 3 meses a gente vai enjoar desse cardápio e eu voltar a comer coisas mais não normais, tá? É porque eu tentei realmente variar. E eu, por facilidade, tentei agrupar, tentei variar, tipo assim, pra não ficar comendo carne moída dias seguidos, ou então frango dias seguidos, ou então peixe dia seguido. Mas eu tentei variar de acordo com a quantidade que eu sei que o meu supermercado vende. Porque, por exemplo, eu não consigo comprar 2 batatas no mercado comprando na internet. Eu tenho que comprar 2,5 kg. Tem coisas que estão meio agrupadas, mas é simplesmente pela organização que eu tenho de comprar coisas do jeito que eu consigo comprar no meu mercado, levando em consideração que 90% das vezes eu compro pela internet. Então, meio que tem um mínimo, sabe? De quantidade que eu consigo comprar de cada coisa. Recapitulando, fiz uma lista total. Fiz uma segunda lista pensando nas comidas de fim de semana de almoço. Subtraí essas ideias da lista total. Depois tirei também as de almoço para a semana. E as que sobraram eram jantares que eu distribuí pela semana, de acordo com o que eu já tinha programado para cada dia. E também deixando as receitinhas um pouquinho mais demoradas, mas não ser nada absurdo, pro sábado, tá? Essas mais divertidas e tal, porque aí as crianças me ajudam, a gente come mais com calma. E aí, para facilitar mais ainda, como eu falei para vocês, como eu faço compras online, e o site do supermercado onde eu faço compras, ele permite que a gente faça listas de compra, tá? Então, o que eu fiz? Eu pré-montei a lista de todas as coisas que eu precisava para cada semana. Então, por exemplo, na semana 1, almoço de segunda-feira, eu vou fazer hambúrguer de frango, que é um hambúrguer de um Instagram que eu gosto bastante, que eu acho que eu já mencionei várias vezes aqui, que é o Comidinhas da Diana. É um hambúrguer que ela bate frango cru com cebola, cenoura e tal. É muito gostoso esse hambúrguer. E as crianças têm algo parecido na escola deles. Então, já botei aqui como almoço durante a semana. Eu programei fazer esse hambúrguer com algumas verduras, alguns vegetais assados e tal. Então, eu já vou lá e coloco o frango que eu preciso comprar para bater, a cenoura, a cebola. E monto a lista da semana inteira, tá? E salvei. Então, deixei essas 4 listas pré-montadas no site do mercado. Semana 1, 2, 3 e 4. E o trabalho que eu vou ter, que faz parte da vida adulta, não tem muito como fugir disso, é realmente ir na despensa, na geladeira, ver o que sobrou. Se precisar subtrair alguma coisa dessa lista, eu subtraio porque eu já tenho em casa. Se precisar meio que fazer uma troca, eu anoto ali pensando, eu queria assar cenouras, mas eu tenho batata sobrando. Não precisa comprar cenoura, vamos fazer a batata. Então compra a batata também, vamos fazer os dois, e a gente aproveita o resto que sobrou de alguma outra maneira durante a semana. Então, assim, tem que ainda prestar atenção no que você tem em casa pra realmente não desperdiçar comida. Mas é um trabalho mínimo, assim, tá rolando algumas semanas já e tá sendo muito mais fluido pra minha cabeça. Realmente, só de jogar coisa no carrinho e ter o trabalho de tirar e acrescentar outras coisas, né? Porque lembrando, eu tô programando almoço e jantar, mas eu ainda tenho que comprar coisa pra café da manhã, produtos de limpeza. Então, de fato, eu ainda vou fazer uma lista, mas assim, grande parte do gasto mental da semana em termos de refeição já tá ali pronto pra mim. Isso pra mim, especificamente, ajuda bastante. Vamos olhar o cardápio e perguntar se a gente não come feijão. A gente come, tá? Mas feijão é uma coisa que eu compro em quantidade e quando eu tenho tempo, eu cozinho tudo de uma vez e deixo congelado. E aí, o que tá funcionando? Deixo congelado pré-porcionado, né? E se eu acho que a comida combina, eu vou lá, tiro o feijão, tá? E descongelo na panela mesmo. Então, realmente, não tá previsto. Outras coisas vocês vão ver. Tem prato que tá previsto, tipo, sei lá, estrogonofe. Eu botei com arroz e batata palha. Então, ali tá previsto o que eu vou fazer, tá? Nem todos os pratos têm isso, porque ou eu vou usar coisas que estão sobrando aqui em casa, ou eu vou inventar na hora. Eu deixei meio em aberto pra não ficar uma coisa assim tão rígida. Mas na minha cabeça eu vou olhar e vou saber o que combina, tá? E na hora de montar o cardápio no supermercado, se eu souber que não tem nada aqui em casa pra juntar com esses pratos,
eu já acrescento também. O importante é que 90% ali do esforço mental tá feito. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado em alguma coisa. Eu não sei se eu consegui me explicar direito, e a minha ideia é a seguinte. Vocês podem falar das refeições, eu vou deixar o meu cardápio aqui embaixo no link, aí vocês deem uma olhada. Se tem alguma coisa que vocês queiram que eu grave em termos de receita, eu posso gravar, não dá pra gravar tudo, né, porque é muita coisa. Ou eu posso fazer tipo aqueles vídeos que eu já fiz algumas vezes, que é simplesmente, semana 1, mostrando o que a gente comeu naquela semana, pra vocês verem os pratos prontos, a quantidade que eu faço e tudo mais. Além disso, tá aqui o modelinho do negócio que eu fiz no Canva, não sei se tem como ver muito bem, mas eu vou deixar pra vocês o template, um link com o template que eu fiz no Canva. Então, se você tiver cadastro no Canva ou quiser se cadastrar, você pode usar os templates. Eu vou deixar vazio o boxinho, aí você preenche do jeito que você quiser. E também vou fazer uma versão em PDF para imprimir, porque caso você não tenha o Canva, você pode... Porque no Canva você pode escrever no próprio negócio, salvar e imprimir. Se você não tiver interesse em se cadastrar, você pode baixar esse PDF, imprimir e preencher na mão também. Se você quiser, tá? Eu sempre gosto de fazer essas coisas porque ajuda. Eu já baixei muito esse tipo de coisa de outras pessoas e me ajuda bastante para ter uma organização visual, que como eu falei pra vocês, pra mim é bem importante. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, tem bastante tempo que eu não sento pra gravar na frente da câmera. Não sei se eu tô falando muito rápido, muito devagar, se eu tô me mexendo demais, mas vocês me perdoem. Eu pretendo fazer mais esse tipo de vídeo, principalmente em relação à gravidez, nos próximos meses, né? Então comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Se tem alguma dúvida que vocês querem que eu explique de alguma coisa que eu acabei não comentando, comenta aqui embaixo. E a gente se vê semana que vem.